Muito bom dia, ouvintes da Rádio Tropical FM de Três Estilos. Nós estamos agora em contato e vamos produzir aqui uma live, uma videoconferência de dois com o prefeito de Videira, Dorival Borga. Bom dia, prefeito. Bom dia, Nereu. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Tropical. Sempre um prazer poder estar nos comunicando através desse importante meio de comunicação. Né? Nesse momento, acho que todos estão em busca sempre de informações. Então, obrigado pela oportunidade de estarmos conversando, Nereu. Bom, prefeito, preciso agradecer a função da nossa. Nós sentimos o que vocês, prefeitos, sentem, o que a comunidade sente. A primeira questão, prefeito, é a seguinte: nós sentimos, todo mundo está com o balde cheio. Como é que está o estado emocional de vocês, prefeitos e prefeitas do Brasil todo e da região, em função dessa enorme carga atribuída hoje aos prefeitos? Como é que o senhor está se sentindo? Bom, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, mas eu acho que toda pessoa que vai para uma função pública, ela não pode ir com o esforço definido. Sempre tem que estar preparado para enfrentar adversidades que podem acontecer, todos os desafios. Eu acho que isso é um papel da liderança, que ela tem que estar preparada para o desconhecido. E o que nós estamos fazendo é o seguinte: nós temos que administrar, sim, né, a questão emocional, mas, acima de tudo, né, nós temos que unir as forças e as lideranças locais, regionais, em prol do enfrentamento que nós estamos. Então, nesse momento da pandemia, sem sombra de dúvida alguma, talvez seja o maior desafio de todos os prefeitos do Brasil, do mundo, né, lidar com uma pandemia. Porque por muitos líderes que nós tivemos, ou quase a maioria, não tiveram essa experiência de atravessar uma pandemia. E nós temos que fazer o seguinte: eu sempre digo que é juntos que a gente é mais fortes. Então é o momento da gente realmente chamar, ser humilde e saber realmente contar com a ajuda de quem pode contribuir nesse momento. E nunca desistir, porque eu sempre defino uma pandemia ou qualquer desafio é uma tempestade. E depois da tempestade vem o tempo bom. E você tem que atravessar esse período, tá? Então, nós estamos com um enfrentamento, acho que muita discussão, uma troca de informações entre prefeitos, entre lideranças, principalmente da saúde, né, que nesse momento o desafio é de saúde pública, e a gente precisa, sim, trocar e ouvir experiências, conseguir ponderar e discutir o que pode ser adotado isso para a gente e o que não pode. E mesmo com informações, né, desse Brasil afora, né, do Brasil e também do exterior, né, do mundo, né? Então, nós aqui estamos muito atentos, né, e ver como os outros países também fizeram esse enfrentamento, como que outros municípios do Brasil fizeram esse enfrentamento, e para saber o que pode ser trazido aqui. Cada região, claro, tem suas características, tem suas estruturas, tem suas limitações, tem seu quadro de profissionais, né? E a gente precisa reunir todos num grande objetivo. E nós aqui em Videira, né, Nereu, dia 15 de março, quando começou, nós fizemos uma reunião aqui no domingo, tá? Reunindo uma série... Prefeito, você me permite? Apenas para completar essa parte aqui, os senhores prefeitos agora estão tendo o maior poder possível. Nunca houve registro na história de que o prefeito tenha tido tanto poder, superior, inclusive, ao presidente da República, superior ao próprio governo do Estado. Então, essa é a carga. Mas, prefeito, nós estamos acompanhando todos os desenvolvimentos da sua área. A pergunta agora é assim, prefeito: como é que o senhor está sendo protagonista agora, é o primeiro prefeito do estado de Santa Catarina propondo um protocolo inovador. Como é que o senhor chegou a essa conclusão, contrariando muitas opiniões diversas, prefeito? Bom, na verdade é o seguinte, né, Nereu, a gente não pode ficar inerte numa situação dessas. Você tem que assumir uma frente e realmente ouvir as pessoas da área, tá? E nós aqui estamos ouvindo muito os nossos profissionais médicos, né? E o que a gente tem que fazer é o seguinte: entregar algo para a nossa população, para a nossa comunidade, para poder realmente atravessar essa situação. Sim, mas prefeito, é assim: primeiro, onde é que o senhor encontrou essa figura chamada Nice extraordinária que
ela fez um trabalho monumental. Por coincidência, prefeito, eu particularmente tenho as mesmas informações, coincide com tudo. Como é que o senhor conseguiu essa profissional que ela iniciou, ela já contactou com todos os secretários, ela conseguiu angariar confiança e respeito e até mudar protocolo administrado no setor de medicamentoso. Como é que o senhor conseguiu ela? Bom, esse é um papel de líder, né? Um bom líder tem que buscar bons profissionais. E eu, desde que, quando venci as eleições, a primeira pessoa que eu procurei para ser a minha secretária de saúde foi a Ivanice. Porque quando você tem um desafio que é administrar o município, você quer trazer os melhores profissionais, aqueles profissionais que possam vir para esse desafio. Então, é o seguinte, isso eu digo o seguinte, é uma arte de liderar bons líderes. E aí eu fui buscar realmente o que a gente estava disponível, os melhores líderes. Na primeira tentativa não foi possível, mas na segunda deu certo. Então eu comecei lá em 2016, já conheci Ivanice, vou trazer ela para a videira porque eu quero ter o melhor time. E é essa a grande questão. O que um prefeito é? Ele é o capitão e ele quer trazer os melhores jogadores para o desafio. E eu fui buscar, dentro de cada área, os melhores profissionais. E a Ivanice, a gente tem uma felicidade muito grande de contar, sim, com o conhecimento dela. Ela é uma liderança a nível do Estado, dentro da área da saúde. Nós buscamos ela é do quadro efetivo de servidores do Estado de Santa Catarina, mas que está cedida, então, para atender aqui o nosso município. E também ela sempre se dispôs e a gente sempre colocou ela à disposição para ajudar toda a nossa região. Então, Alice, quando o Estado a chama para fazer uma reunião em Florianópolis, a gente sempre incentiva para que vá e que tem que dar essa contribuição. Então, realmente, os desafios são grandes, mas... Prefeito, me parece que o fundamento, além da liderança, da capacidade, é definir um protocolo a ser seguido. Ela definiu isso em função de várias ações. Mas, prefeito, eu quero fazer uma colocação aqui também, que isso aqui foi do ministro da Saúde, quando esteve em Santa Catarina, ele disse que Santa Catarina adotou um protocolo equivocado, chamado, ele disse, inclusive publicou na revista Veja, o ministro Eduardo Pazuello disse, quando esteve em Santa Catarina, que o protocolo de Santa Catarina está equivocado, é o protocolo Mandetta, espere um pouco em casa, com dipirona, se piorar, volte. É o setor curativo. E ele disse, prefeito, que se Santa Catarina não mudar, essa situação gravíssima vai continuar. Como é que o senhor analisa isso? Eu não acredito que o protocolo seja equivocado, né? Eu, com todo respeito, né, não concordo muito com as afirmações, mas eu acho que é o seguinte, eles nos deram autonomia. Porque é o seguinte, se nós esperar que tudo venha de Brasília, ou que venha das secretarias de Estado, às vezes as coisas não acontecem. Isso eu vou falar para vocês o seguinte, se nós estivéssemos esperando que viesse, que nós recebêssemos nos municípios o que viria do Ministério da Saúde, talvez a situação estaria muito mais complicada. Acho que a autonomia que foi dada a nós, prefeitos, eu acho que nós temos que fazer, sim, dentro dos recursos. E precisamos, acima de tudo, não é uma pessoa que define, nós precisamos ter o entendimento da classe médica. E o que a gente precisa ter é o que os médicos adotam. Ninguém, nem um ministro e nem um secretário de Estado da Saúde, e nem o secretário municipal de saúde pode impor um protocolo. Tem que negociar um protocolo que seja do entendimento, porque a responsabilidade é da relação, né, profissional-paciente. Então, isso é muito importante. O que a gente fez é realmente disponibilizar um protocolo. E este protocolo disponibilizado pode ser usado a critério médico. Então, o que nós fizemos isso, pela liderança da Anice, nós damos toda essa condição, é nós termos o nosso protocolo. E assim a gente sabe que o Estado tem, se viesse lá do secretário de Estado da Saúde, vocês têm que fazer isso aqui, não é assim que funcionam as coisas. As coisas precisam ter colocado, o que o Estado pode disponibilizar e prover aqueles recursos, principalmente medicamentoso, para que a gente pudesse ter acesso a esses medicamentos, né? Que realmente o que acontece.
Muito bem, prefeito. Um colega seu, Juarez Ponticelli, de Tubarão, ele afirmou agora, recentemente, na imprensa, na televisão, de que Santa Catarina tem um governo que não governa. Tem uma outra declaração do secretário-geral de Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina, disse que o governo deixou o incêndio se propagar ao invés de combater a origem do incêndio. E o próprio Juarez disse que os prefeitos estão sem orientação do líder maior, o governador. Como é a sua leitura sobre isso? Minha leitura é o seguinte: respeito muito o nosso amigo prefeito, Juarez Ponticelli, foi presidente da FECAM, mas eu digo o seguinte: eu acho que o grande mal de Santa Catarina é o mal do Brasil. No meio de um grande desafio, você troca a equipe. Aí é muito difícil você realmente ter... Não vou aqui defender as razões que trocaram, né? Mas eu acho que fica muito difícil, não condeno ao governo do Estado, está tendo um processo de ordem, né, jurídica aí, de impeachment e tal. Só que é o seguinte: o Estado perde muito com isso nesse momento, né? A população de Santa Catarina perde muito com essa situação. Eu digo o seguinte, mais uma vez, nós não podemos esperar que venha dos líderes maiores dizer o que nós temos que fazer. Nós precisamos, como você falou, primeiro, ser protagonistas de uma ação e realmente buscar a solução disso. Então, federal hoje, né, Nery? Sim, pode concluir. O governo federal hoje tem dificuldades, né, dentro da área da saúde, Santa Catarina também tem, mas é o seguinte, né, todos nós somos testemunhas disso. Quando nós precisamos de equipamentos, né, eu até vou dar exemplo de Videira, saímos a comprar respiradores, né, com recursos do próprio município. Nós não tivemos acesso aos respiradores, nós tínhamos que esperar a liberação da importação, daí nós saiu da China, nos Estados Unidos acabaram desviando a carga que viria para o Brasil. Então é o seguinte: a dificuldade de ter acesso aos recursos necessários para o enfrentamento, que não é uma situação do Brasil e nem de Santa Catarina, é uma situação de mundo, tá? Então, aqui, eu não quero responsabilidade. Não quero atribuir responsabilidade a governos e nem a presidentes. Eu digo o seguinte: só que todos nós juntos temos que superar isso. Cada um fazendo a sua parte bem feita, nós daremos realmente um retorno para a sociedade. Muito bem, prefeito. Em Santa Catarina, nós, inclusive da imprensa, temos transmitido o ato heróico de todos os municípios, de todos os prefeitos, de todos os sistemas de saúde pública. Santa Catarina foi um exemplo no setor curativo. Praticamente todos os municípios tiveram sucesso no setor curativo de combate da doença. Agora, o senhor está saindo, vamos falar do seu projeto, prefeito. O senhor é o único. Por que o senhor teve base o sistema que a Anice está desenvolvendo aí é o sistema de Porto Feliz, São Paulo, e do Amapá, que deram certo, prefeito. Então, o senhor está saindo como único prefeito. Por que a resistência dos demais sobre isso? O senhor tem como explicar aos seus colegas prefeitos? Olha, é que, na verdade, é o seguinte, até também vou ter falado, Nereu, não é um mar de rosas, tá? A gente também tem dificuldades aqui, a gente tem um protocolo, mas nós não podemos impor o uso. Mas nós temos um protocolo e o município tem que disponibilizar tudo o que se propõe no protocolo. Quando a gente estabeleceu o protocolo, antes de divulgar, eu quis ter todos os recursos, todos os medicamentos dentro de casa, para daí sim divulgar o protocolo. Mas vou te confessar aqui, fazer a todos, que não foi fácil a gente conseguir. Nós inicialmente compramos 3.000 kits, né, de protocolo aqui, para ser, então, prescrito, né, então, aos pacientes que forem acometidos pela Covid. Agora, mas, o seguinte... Prefeito, uma colocação. Por exemplo, vamos falar claramente, a cloroquina está sendo a droga da discórdia, mas não existe informações concretas de que porque essa droga começou a ser fabricada em 1945, ela é usada para a malária, usada para lúpus, que é a doença degenerativa, com sucesso. Não há um comprovante de que ela tenha causado algum problema cardíaco e tal. Então, essa é a droga, e o senhor está incluindo essa e outras, Ivertina também, no seu protocolo. Então, o senhor está assumindo, prefeito,
o primeiro de Santa Catarina a botar a cara para bater. Como é que o senhor está preparado para enfrentar isso? Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem que disponibilizar não só o medicamento, mas também exames complementares para que os profissionais médicos possam utilizar esse medicamento com total segurança. Então, eletrocardiograma, se eles precisarem fazer tomografia, isso é permitido, porque eu preciso oferecer as condições, mas a segurança também para quem vai fazer, porque a responsabilidade, né, Nereu, sempre é do profissional. Então, eu acho que seria omissão do prefeito não ter nenhuma. É o seguinte, vamos dar dipirona, viu? Nós sabemos, inclusive, nós já temos dados estatísticos de acompanhamento que todos os pacientes que utilizam esse protocolo, eles têm a gravidade, né? Eles estão superando esse período de contágio com bastante facilidade. Não tem agravamento da doença em função do uso desse protocolo. Agora, nós temos que oferecer, então, aos médicos esta condição, que se ele precisar, eu preciso fazer uma avaliação cardiológica antes de prescrever a cloroquina, tá? Isso é permitido. Então, o município tem que prover isso, porque senão ninguém vai fazer, porque todo mundo quer ter a segurança. E nós estamos dando a segurança para os médicos em termos dos recursos. Agora, a palavra final é sempre dele. Então, nós temos uma parte de médicos aqui de Videira que utilizam o protocolo, prescrevem o protocolo, e o outro grupo que não prescreve. A gente respeita, e aí vai realmente a relação de entendimento entre profissional e paciente. Então, eu vou lhe dizer o seguinte, inclusive agora, né, Nereu, nós estamos adicionando ao nosso protocolo a vitamina D também, tá? Por quê? Porque nós sabemos que para enfrentar uma doença, você tem que estar preparado. E aí veio, né, os estudos, enfim, as informações estão chegando e os nossos profissionais médicos avaliam e se é preciso incrementar, inclusive a vitamina D, que isso faz bem, nunca vai fazer mal, né? Claro, somente se for em excesso, tem que ser avaliado e se for entendido da prescrição da vitamina D, ela estará sendo prescrita também para que fique realmente um protocolo mais completo e que a gente possa, né, dar esta condição aos nossos pacientes infectados e também a segurança para o profissional médico. O prefeito tem experiência muito válida. Por exemplo, o estado do Amapá, ele colapsou o sistema público de saúde em março e abril. Aí um grupo de médicos resolveu isso e lá no Amapá existe um alinhamento de conduta do governo do estado, de todo o sistema de saúde do estado, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, e conseguiu, o Amapá é o primeiro do Brasil que conseguiu reverter em 30 dias com o tratamento esse protocolo que o senhor vai agora, adotado lá em Porto Feliz, eles lá no Amapá, em 7 dias começou a dar resultado, em 30 dias eles normalizaram o sistema. E hoje o Amapá é o primeiro do Brasil, prefeito. A NICE se baseou também nessas informações. Isso. Então, Nereu, a gente buscou, né? Então, através da nossa Secretaria de Saúde, da nossa secretária, a gente pegou todas as informações que estão disponíveis e avaliando e discutindo, né? É claro que os bons exemplos, Nereu, nesse momento, eles precisam ser considerados, né? Então, aonde nós tivemos sucesso, porque tiveram alguma ação. Então, eu não vi em nenhuma situação que um município ou um estado passou essa pandemia sem ter tido uma ação efetiva, né? Então, nós temos que ter ações, sim. Mas também eu vou lhe falar, Nereu, eu não tenho assim, a pretensão de dizer que nós em 30 dias não temos. A gente quer dar realmente segurança para a população, porque a gente também entende que a pandemia ela não vai ser passageira. Ela chegou, mas ela vai demorar para sair, certo? Agora, nós temos que ter o enfrentamento, como enfrentar isto, como que nós vamos tratar as pessoas que foram acometidas por esse vírus, né? Então, acho que essa é uma grande questão que a gente precisa ter muita coerência e também não entendo assim muitas ações milagrosas, né? Não, isso vai passar. Isso não vai passar certo. A curva de crescimento do município de Videira, nós já vínhamos planejando ela e nós sabíamos que iríamos fazer isso. Tanto é que a região aqui do Alto Vale do Rio do Peixe foi a última região
do estado de Santa Catarina que entramos no grau de risco gravíssimo. Mas nós entramos. Quando as outras regiões, principalmente a região de Concórdia, a região de Chapecó, estavam no ápice de crescimento, nós praticamente tínhamos pouquíssimos casos. Agora é o seguinte, agora eles estão chegando no ápice e nós estamos agora entrando, tá? Então a gente retardou, que foi um processo assim, importante para que a gente pudesse ter os respiradores, acesso ao protocolo, aos medicamentos, para que a gente pudesse oferecer à nossa população. Então, acho que esse ganho de tempo ele foi fundamental para nos preparar, até para que os médicos pudessem chegar num entendimento, a exemplo do que está acontecendo pelo mundo, né? O que está fazendo a Europa, o que está fazendo os Estados Unidos, o que a Itália, como que a Itália superou isso. Então, tem todas essas questões que também nós estamos lidando com algo desconhecido. E foi um período importante para conhecer, estudar um pouco mais sobre os efeitos da pandemia e como contornar, né, os seus efeitos desastrosos aí, né? Pois é. Senado, prefeito, é o seguinte, eu particularmente aqui, pelo conhecimento, eu estou muito afinado, houve uma coincidência muito grande das informações que a Anice tem, todas elas, de todos os lugares, e nós torcemos, prefeito, que o senhor desenvolva já no seu município para que a MARP e a MURP, também da região de Caçador, adotem isso nesses 20 municípios, porque essa é uma proposta inovadora. Não tem outra, não existe outra forma, prefeito. Eu desejo todo sucesso, que o senhor, como líder, faça isso. Tá bom, Nereu. Obrigado. Inclusive, vamos ter uma reunião hoje à tarde, a gente vai discutir novamente essas questões. Os nossos secretários da saúde, né, tanto de Videira e dos outros municípios, participam também, junto com os prefeitos, mas também tem as discussões deles, secretários. Mas, com toda certeza, os prefeitos estão assim, sensíveis e todos eles preocupados da nossa região. E é claro que se eles entenderem, né, e a maioria já estão utilizando também, isso vai dar uma segurança maior para a nossa população. Com certeza, a gente sempre defende, né, tudo aquilo que você faz embasado e que você já tem também a resposta disso, você oferta, né? Agora, claro que a decisão é de cada município, mas com toda certeza os prefeitos estão sensibilizados e sensíveis a essa questão, que é preciso, nesse momento, a gente se preparar bem. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é o uso do protocolo. Claro, depende muito dos seus médicos, do seu quadro técnico de profissionais da saúde. Mas nesse quesito, prefeito, a Anice já tem um grupo de médicos bem significativo. Mas, prefeito, outro detalhe. Nós, aqui da sua região, de Videira, da região da MARP e da região de Caçador, nós aqui da liderança de rádio estamos aguardando ansiosos para nós seguirmos, nós damos suporte de divulgação para que, efetivamente, esse protocolo que deve ser transformado em programa de saúde pública de cada município, nós, prefeito, eu lhe asseguro aqui que estamos aqui, juntamente com os demais colegas de rádio, à disposição de vocês, prefeitos, porque é um projeto inovador, prefeito. Pode contar com a gente. Tá bom, nós agradecemos, Nereu, porque é o seguinte, é através da rádio que a gente pode levar as informações verídicas, vamos chamar assim, tá? E as informações que a população precisa receber. E também em tempo real, porque as redes sociais estão levando muita coisa ruim também, tá? Então, às vezes, a população não sabe em quem ouvir, de quem está vindo essas informações. E a gente tenta, através, então, dos nossos rádios, e que bom, nós sempre tivemos a Rádio Tropical também, todo o sistema de rádio da região disponível para isso, levar as informações dos profissionais que estão fazendo a coisa acontecer. Isso, para nós, é muito importante, que a população receba as informações de pessoas com credibilidade e de confiança. Isso é muito importante, porque, às vezes, as redes sociais, elas destroem. Você vai construindo todo o sistema e vem uma informação e destrói isso. Então, isso é muito danoso nesse processo agora que a gente está vivendo com a pandemia, que a gente tenha um sistema de comunicação confiável, um canal aberto para que a gente possa levar as informações de forma rápida
e realmente de forma direta pelas pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem, como é o rádio. Então, com toda certeza, Nereu, o trabalho de vocês é muito importante e essa disposição que vocês sempre tiveram ajudam a desenvolver a nossa região, porque você leva informação verdadeira, informação que tem que ser na hora certa, pelas pessoas certas, porque para construir não tem muita gente, mas para destruir tem muita gente que não quer ver as coisas funcionar. E quando a gente tem certo, a gente leva realmente essas informações. Muito bem, prefeito. Nós estamos aguardando ansiosos as decisões e o senhor pode levar com segurança, eu estou afirmando até em nome dos colegas da região, da Neliede, da Kelly, de toda a nossa região aqui, estamos aguardando. E o senhor pode afirmar na reunião da MOC, da MARP, o senhor pode afirmar, prefeito, que tão logo haja a decisão, todos os prefeitos, todos os médicos, a ANICE, vão ter espaço exclusivo no nosso jornalismo para destacar essa sua iniciativa pioneira no estado de Santa Catarina, prefeito. Pode contar com a gente. Muito bem, isso é muito importante, Nereu. Nesse momento, o rádio tem esse papel importante de levar a informação verdadeira, como ela é, pelas pessoas realmente que fazem essa diferença nesse momento de pandemia. Então, para nós é muito importante contar com as rádios. Vocês têm feito esse trabalho sempre muito, eu sempre defendo muito, né, a credibilidade e o serviço positivo que as rádios têm feito a favor, né, do desenvolvimento toda a nossa região e, nesse momento, indispensável nessa pandemia. Então, usaremos sim, estarei levando aos prefeitos essa disponibilidade das rádios, sempre disponíveis, tá? Mas para que a gente leve, e você abordou bem, tem que levar as pessoas profissionais médicos, mas nós temos que levar os pacientes que utilizaram esse protocolo e que se recuperaram, isso é extremamente importante, né? Porque eu acho que a gente precisa, sim, mostrar que existe solução para o problema, né? A pandemia está aí, o vírus está aí e nós temos solução. Tanto é que aqui nós já estamos utilizando, como já falei anteriormente, né, com sucesso e por isso que a gente defende então o uso desse protocolo com muita responsabilidade, dando aos profissionais médicos essa segurança que eles precisam para poder prescrever então esse protocolo aos seus pacientes. Muito obrigado, Nereu. Obrigado só para encerrar, prefeito, nós somos da opinião de que o prefeito é soberano no seu município, na sua decisão. Os médicos são soberanos na decisão do protocolo medicamentoso. Nós entendemos isso. E para encerrar, prefeito, a gente acrescenta assim, a verdade nua e crua não está em todos os lugares, só nos verdadeiros, inclusive dos prefeitos e do setor rádio. Prefeito, um abraço, muito obrigado. Um abraço, Nereu. Tudo bom para vocês, tá? Sucesso. Muito obrigado, prefeito. Um abraço.